Leila Gol, estagiária da área de Gestão e Negócios do Campus Gaspar do IFSC em 2020, farei a leitura do artigo Pescados Pioneira da Costa sob a ótica da qualidade de vida no trabalho, escrito por Bárbara Silvana Sabino, Gillian Egídio Jorges, Luiz Fernando da Silva, Rafael Moser e Triciana Guerra. Resumo: os resultados de uma pesquisa aplicada na Pescados Pioneira da Costa, Porto Belo, Santa Catarina, são apresentados nesse artigo. Seu objetivo é identificar os fatores que interferem na qualidade de vida no trabalho da percepção da empresa e na dos funcionários, confrontando-os. Assim, é um estudo de caso que se deu por meio de uma pesquisa qualitativa com aporte quantitativo e cunho descritivo, que se beneficiou de entrevista com gerente de RH e questionário. Para este, a amostra foi formada aleatoriamente por 111 funcionários do diverso de 380. A análise aponta que a maioria é mulher, com ensino médio que atua na produção, tendo até 5 anos de empresa, casada, com no máximo 2 filhos. Indica expressivos índices de insatisfação em oportunidade de crescimento e segurança, constitucionalismo, trabalho e espaço na vida. Mas chama atenção a elevada satisfação nas condições de trabalho, integração social na organização e relevância social do trabalho. E ainda que as informações fornecidas pela empresa refletem-se nos dados colhidos com os funcionários. Introdução. A evolução do pensamento administrativo tem como pilares as escolas de administração que foram marcadas por expressivas quebras de paradigmas e pelo surgimento de novos sistemas de gestão. Estes têm o intuito de garantir a sobrevivência das organizações em mercados cada vez mais globalizados e competitivos. Neste contexto, os estudiosos da abordagem das relações humanas procuram, entre outros, identificar aspectos ligados à qualidade de vida no trabalho. Walton, 1973, é um dos destaques dessa área. Em seu estudo, apresenta um modelo formado pelos fatores: 1. Compensação justa e adequada. 2. Condições de trabalho. 3. Uso de desenvolvimento de capacidades. 4. Oportunidade de crescimento e segurança. 5. Integração social na organização. 6. Constitucionalismo. 7. O trabalho e o espaço total na vida. E, por fim, 8. Relevância social do trabalho na vida. Pois na percepção de Vieira, Hanashiro, 1990, qualidade de vida no trabalho é a melhoria nas condições de trabalho se estendendo a todas as funções de qualquer natureza em nível hierárquico, abrangendo variáveis comportamentais, ambientais e organizacionais. Eles acreditam que estas conciliadas às políticas de recursos humanos humanizam o emprego da forma a se obter um resultado satisfatório, tanto para empregados como para a organização. Neste cenário, este estudo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada na empresa Pioneira da Costa. Esta se localiza na cidade de Porto Belo, Santa Catarina, que atua no ramo pesqueiro, contando com 380 funcionários em atividades de captura, processamento, comercialização, exportação e importação de diversos tipos de pescado. Assim, este estudo tem por objetivo identificar os fatores que interferem na qualidade de vida dos funcionários, na percepção da empresa e na dos próprios funcionários, confrontando-os. Para sua concretização, ele está estruturado em 6 seções, que são 1. Introdução. 2. Metodologia. 3. Resultados. 4. Considerações finais. 5. Referências. E 6. Apêndices. Metodologia. Quanto à metodologia, é um estudo de caso único, pois se trata apenas da realidade da empresa Pescados Pioneira da Costa. Assim, é uma pesquisa qualitativa com aporte quantitativo de natureza aplicada, com cunho descritivo. Pois o estudo de caso é um estudo empírico que pesquisa um fenômeno dentro de seu contexto atual e de realidade, e em 2001. Para o autor, o estudo de caso pode ser empregado em pesquisas exploratórias, descritivas ou explicativas. O experimento pode ocorrer em uma empresa apenas que caracteriza um estudo de caso único, que é o caso deste trabalho, ou com um conjunto formado por 2, 3 ou mais empresas que compreendem um estado de caso múltiplo. Todavia, o aporte quantitativo se deu porque os dados coletados com os funcionários foram tratados estatisticamente com auxílio dos softwares Phoenix e Microsoft Excel. Neste sentido, Matar 2005 entende que a pesquisa descritiva deve ser utilizada quando, entre outros, o propósito for descrever características de grupos. No caso, a
percepção da empresa e dos funcionários quanto aos fatores que interferem significativamente na qualidade de vida dos mesmos. Cabe ressaltar que o estudo foi realizado em 2 etapas no ano de 2008, sob a orientação da professora Justina da Costa Rodrigues nas disciplinas Recursos Humanos 1 e 2 do curso de Administração da Univale de Itajaí, Santa Catarina. A primeira fase se concretizou por meio de uma entrevista estruturada, apêndice A, com a gerente de recursos humanos da empresa, a qual gerou um relatório parcial, resumo no apêndice C. Já na segunda, ocorreu um levantamento, survey, com a aplicação de questionários nos funcionários, apêndice B, o qual forneceu os subsídios finais para a elaboração deste artigo. Na referida pesquisa, o corte foi transversal. Considerando-se apenas o ano de 2008, a técnica utilizada foi a de levantamento, survey, com aplicação de entrevista, estrutura e questionário. Para Richardson, 2007, essas duas técnicas são similares, ou seja, são denominações diferentes para o mesmo instrumento, que para ele é um questionário. Mesmo assim, para esse estudo, essas técnicas foram estruturadas diferentemente. A entrevista, apêndice A, foi composta de 21 questões abertas que abordaram os 8 pontos do modelo de Walton, 1973. Mas o questionário foi subdividido em 2 partes. A primeira procurou traçar o perfil do entrevistado, questionando sobre gênero, idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, tempo de empresa e setor de atuação, e a segunda sondou com imagens por meio da escala de satisfação de Ferrell, et al. 2000. A percepção dos funcionários, apêndice B. O universo em análise foi formado pela gerente de recursos humanos, entrevista apêndice A, e os 380 funcionários da empresa. A amostra para o questionário, apêndice B, foi instituída de forma aleatória, conforme a disponibilidade dos funcionários, os quais foram contatados por um dos pesquisadores. Este contou com o suporte de uma funcionária que o acompanhou integralmente. Segundo Barbetta, 2004, essa amostra está dentro dos padrões esperados, pois apresenta um percentual de confiabilidade de 98% com um erro amostral de 8%. Resultados. Os resultados da entrevista e dos questionários revelaram informações que parecem importantes. Para facilitar a apresentação e análise dos mesmos, optou-se pela elaboração de 2 tabelas, 1 e 2, que resumem a percepção dos funcionários e um quadro que relata a visão de empresa. Apêndice C. A primeira tabela, 1, retrata o perfil dos funcionários. Esta é a tabela 1, formada por mulheres com escolaridade até a 8ª série, ensino médio, que atuam, principalmente, na área de produção com até 5 anos de empresa. A maioria delas vive em sistema de casamento, tendo no máximo 2 filhos. Já a tabela 2 sintetiza a percepção desses quanto aos 8 fatores traçados por Walton para a qualidade de vida no trabalho. Chama a atenção, tabela 2, que no geral, quando questionados sobre os fatores de qualidade de vida no trabalho, 46,4% dos entrevistados dizem estar satisfeitos, muito igual a 44,7% mais satisfeitos, 1,7%. Apesar disso, outros 40,8% estão insatisfeitos. Do mesmo modo, ao se analisar o critério 1, compensação justa e adequada sob a ótica da Pescados pioneira presente no apêndice C, percebe-se a preocupação da empresa com relação aos benefícios disponibilizados aos funcionários, uma vez que estes se destacam por sua diversidade. Tem-se também como algo positivo a partilha dos ganhos de produtividade, visto que os funcionários recebem uma porcentagem sobre aquilo que é produzido. Os salários, porém, mesmo sendo comparados externamente, raramente sofrem grandes mudanças. Entretanto, os funcionários parecem estar bem divididos sobre esse aspecto, pois, enquanto 48% deles tendem a estar insatisfeitos, outros 42,3% estão satisfeitos, tabela 2. Já, em termos de 2, condições de trabalho, o estudo do apêndice C evidencia as medidas de segurança adotadas pela empresa com relação à saúde dos funcionários, através da disponibilização de equipamentos e de constantes mudanças em seu posto, para que as tarefas não se tornem repetitivas. Porém, há certa rigidez com relação à jornada de trabalho, que não é flexível, apesar de oferecer um ambiente físico seguro e saudável. Item que traduz a percepções dos funcionários com elevados índices de satisfação, 70,5% na tabela 2. Apesar desses resultados, percebe-se no critério 3, uso e desenvolvimento de capacidades, que a empresa prepara o funcionário somente no seu ingresso, sem realizar treinamentos posteriores.
É relevante citar também sua participação nos processos e possíveis promoções por intermédio dos supervisores, apesar de não ter autonomia para modificar as tarefas. Fato respaldado na identificação de insatisfação de 52% dos funcionários. Tabela 2. Seguindo a mesma linha, encontram-se as questões relativas a 4, oportunidades de crescimento e segurança, em que a análise do apêndice C permite observar a possibilidade de crescimento do funcionário na empresa. Contudo, restringe-se ao setor em que atua. Nota-se a ausência de um plano de carreira e um constante treinamento com relação à execução do trabalho. Talvez seja por isso que ele apresente elevados índices de insatisfação nas respostas dos funcionários, como pode ser mais bem analisado na tabela 2. Mesmo assim, segundo a empresa, apêndice C, a variação de seu ponto de trabalho possibilita o conhecimento de todos os processos desempenhados. Além disso, observa-se no quesito 5, integração social na organização, que a empresa vê o relacionamento interpessoal como um meio de alcançar um bom desempenho durante a produção, apesar de já ter vivenciado alguns conflitos entre funcionários mais antigos com os superiores. Para ela, a comunicação interna ocorre por intermédio dos supervisores e encarregados, sem nenhum meio formal, fato que é apontado com significativos índices de satisfação, 59,5% pelos funcionários. Tabela 2. E no apêndice C, para o 6, constitucionalismo, verifica-se a existência de um organograma que não é devidamente cumprido, usado somente para se conhecer o porte da empresa. Estabelece os direitos e obrigações dos funcionários no momento da contratação, delegando o controle sobre as tarefas aos encarregados e supervisores, sem a utilização de manuais específicos. A imparcialidade no tratamento com relação a erros irá variar de acordo com sua gravidade. É provável que isso faça com que, perante os funcionários, esse tópico seja apontado com considerável insatisfação, como se pode averiguar na tabela 2. Índices que se mantêm negativos, quando questionados sobre 7, o trabalho e o espaço total de vida, pois 62,5% deles demonstraram estarem insatisfeitos em suas respostas no questionário. Apesar da empresa não considerar o lazer como algo relevante para o funcionário, já que não desenvolve atividades recreativas priorizando-o somente enquanto exerce suas funções no horário de trabalho. Por outro lado, acompanha a vida pessoal do mesmo, até onde acredita poder ajudar, existindo certo grau de confiança entre a empresa para com o funcionário. Fatos que levam a inferir significativo desalinhamento entre a visão da empresa e a dos seus funcionários. No entanto, outro quadro se configura quando questionado sobre 8, a relevância social do trabalho na vida, já que, no geral, 62,2% dos respondentes apontaram estar satisfeitos com o ponto deste fator, tabela 2. Mesmo com a falta de informações sobre objetivos e metas a serem alcançados por parte da empresa. Porém, constata-se que ela incentiva e investe em cursos que estejam diretamente ligados ao cargo, como retratado no apêndice C. É importante ressaltar a preocupação da Pescados Pioneira da Costa com a comunidade que está inserida, uma vez que colabora com entidades filantrópicas. Com relação aos seus produtos, mesmo não havendo uma avaliação padronizada, ela tem um estreito relacionamento com os clientes, uma forma de conhecer suas necessidades e os pontos que deve melhorar para melhor atendê-los. Infere-se que este estudo propiciou constatações relevantes quanto à qualidade de vida no trabalho dos funcionários da Pescado Pioneira da Costa, com base no modelo de Walton 1973. Principalmente que ela é impactada positivamente por fatores ligados a 2. Condições de trabalho, 5. Integrações sociais na organização e 8. Relevância social no trabalho, e negativamente por questões de 3. Uso de desenvolvimento de capacidades, 4. Oportunidade de crescimento e segurança, 6. Constitucionalismo, 7. Trabalho e espaço na vida. Além disso, esse grupo está subdividido em termos de satisfação quanto a 1, compensação justa e adequada. Isso leva a concluir que para alguns deles ela afeta positivamente, para outros negativamente a qualidade de vida no trabalho. Considerações finais. Com a atual necessidade de valorização e avaliação das pessoas em seus postos de trabalho, o estudo da qualidade de vida do trabalho se torna uma ferramenta indispensável na busca de meios eficazes de gestão dos colaboradores em suas organizações.
e que a possibilidade de entrar em contato com a realidade de uma empresa através da utilização de instrumentos de análise foi certamente engrandecedor, já que possibilitou aos acadêmicos relacionar critérios, antes simplesmente teóricos, com o que é praticado na organização. Além disso, em termos teóricos, pode-se averiguar que essa temática envolve aspectos comportamentais, ambientais e organizacionais. Ainda sugere-se à empresa revisão das questões relativas a 3, uso de desenvolvimento de capacidades, 4, oportunidade de crescimento e segurança, 6, constitucionalismo, 7, trabalho e espaço na vida, pois são os que, na percepção dos funcionários, causam significativos índices de insatisfação quanto à qualidade de vida no trabalho. E, por fim, o estudo apresenta evidências de que os níveis de satisfação dos funcionários são positivamente influenciados por fatores que dizem a 2. Condição de trabalho, 5. Integração social na organização e 8. Relevância social do trabalho. Visto isso, infere-se que se atingiu o objetivo traçado para esse estudo, que foi identificar os fatores que interferem na qualidade de vida dos funcionários na percepção de empresa e dos próprios funcionários, confrontando-os. Referências bibliográficas. Ferrell, Estratégia de Marketing. Vieira, A Qualidade de Vida no Trabalho e o Controle de Qualidade Total. Walton, Sloan Management Review. Matar, Pesquisa de Marketing. Mello, Qualidade de Vida no Trabalho e Motivação. E Yin, Estudo de Caso. E assim, finalizamos a leitura do artigo Pescados Pioneira da Costa sob a ótica da qualidade de vida no trabalho.